Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E a família vai bem? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre lugares altos e sobre uma experiência que eu tive trabalhando numa casa como doméstica. Fiquem comigo, me acompanhem até o final do vídeo, que Deus vai falar ao seu coração algo muito especial. Em Isaías 48:17 fala assim: O Senhor, o teu Deus, te conduz, te ensina o que é útil e te encaminha por lugares em que você deve andar. Essa palavra é muito verdadeira, pessoal. Antes de eu entrar nesse serviço, que eu vou contar minha experiência aqui para vocês, eu orei, eu pedi tanto ao Senhor que preparasse um lugar onde eu pudesse trabalhar para o meu sustento, né, o sustento da minha família e ainda pudesse aprender. E eu fui muito abençoada nesse emprego como doméstica, né? Às vezes, eu tô contando isso pra vocês porque eu já ouvi muitas pessoas falando assim, coisas terríveis sobre casas que já trabalharam, né? Como doméstica. E a minha experiência, né? Devido a eu ter pedido a Deus nessa parte, eu sei que foi Deus que preparou todas as coisas, encaminhou tudo para mim e que desde aquele momento o Senhor já estava escrevendo uma nova história para minha vida, né? Eu vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre Dona Maria de Lourdes e sobre Vânia. E o Senhor preparou todas as coisas, né? Me guiou por esse caminho, né? E eu aprendi o que me foi muito útil. E eu quero passar essa experiência para vocês aqui hoje, para edificar a fé de vocês de alguma forma. Quando eu cheguei na casa da Dona Maria de Luz, a Vânia já foi me recebendo logo com um sorriso e me disse: Seja bem-vinda, Darlene. Isso daí já fez uma diferença tão grande, sabe? Eu já me senti em paz, já me senti tranquila, né? E eu fui recebida muito bem por elas e me convidaram para tomar um café e desde esse dia todas as minhas refeições na casa foram feitas à mesa, na companhia delas, né? E elas me trataram com respeito, uma generosidade muito grande. Eu percebi o cuidado do Senhor comigo através da vida da Dona Maria de Lourdes e da Vânia. Enquanto eu cuidava e trabalhava, eu também era cuidada. Deus tem muito carinho e cuidado com cada um de nós. Uma das maiores armas que o inimigo usa para nos confundir, nos tirar do foco, é fazer com que a gente acredite que a gente está sozinho, que a gente não tem um amparo de Deus, né? Isso daí é mentira para nos afastar de Deus. Mas Deus está com você, te cuidando, te guiando o tempo todo. Então, Dona Maria Luz era uma mulher muito sábia, uma mulher de muita oração, muito habilidosa. Ela fazia toalhas lindas, bordava e presenteava as pessoas. Era uma mulher muito querida mesmo, né? Mas o forte dela eram as suas orações. Era uma mulher de muita fé, de muita oração, aconselhava muito a gente, né? Trazia uma palavra de Deus para a vida da gente, né? Não foi só da minha. Para todo mundo que conhecia ela, sabe, né? E sabia a pessoa que ela era. Ela era de muita fé, muita oração. Dona Lourdes, eu já vi ela acalmar uma sobrinha dela que estava muito agitada. Ela conseguiu acalmar essa sobrinha com oração e com acolhimento. E ela ficou bem calma, bem tranquila. E eu vi muitas outras coisas. Ela era uma mulher de raízes, né? Raízes profundas. Então, eu tive o prazer de conviver com Dona Lourdes e de aprender com ela, né? Ela me dava muitos conselhos, né? E conselhos esses que mais para frente eu coloquei em prática e dei um novo rumo na minha vida e na minha história. Quero falar com vocês também sobre a Vânia, que foi quem me acolheu quando eu cheguei, me tratou de forma muito respeitosa,
me orientou. A Vânia é um tipo de pessoa muito generosa, muito amável. Mas assim, aquele amável que ela não expressa em palavras, mas a gente que está ao lado dela, a gente sente, a gente percebe. Todas as vezes que eu ouço a música Todo Azul do Mar, eu me lembro da Vânia. Por quê? Porque ela é de uma grandeza, uma generosidade que encanta a gente que conviveu com ela, né? E a Vânia me chamava, tudo que ela ia fazer, ela me chamava para perto dela para que eu aprendesse. E eu aprendi diversas coisas, aprendi a ser mais organizada, aprendi a gerenciar minha casa, aprendi a organizar documentos, deixar tudo em ordem. Mas o melhor de tudo que eu aprendi com ela, a ter sempre uma comida pronta, caso alguém passe na minha porta pedindo alguma coisa de comer, eu tenha para dar, né? Então, às vezes, muitas das vezes, a gente fica assim, ai, eu não tô sentindo Deus, eu não tô percebendo Deus e tudo mais, mas a gente descobre que Deus está dentro da gente, Deus está muitas das vezes no irmão, né? Às vezes a gente quer ver Deus de uma forma tão grandiosa, num acontecimento assim tão grande, e muitas das vezes Deus está no seu irmão, Deus está nas coisas simples, né? Então, Deus, quando a palavra de Deus fala assim, Jesus disse assim, né? Quando eu tive sede, quando eu tive fome, quando eu estive nu, você me deu de comer, você me deu de beber, você me vestiu. E quando você faz isso, você tem Deus dentro de si, né? É a sua grandeza, o seu maior tesouro. Deus faz isso, ele veio ao mundo para nos salvar. Ele sofreu, ele viveu de forma muito humilde, né? Ele sentiu as nossas dores. Ele andou como um de nós andamos, né? Nos dias de hoje. Então ele conheceu de nós os nossos problemas, as nossas fraquezas, né? E eu quero te dizer para vocês que Deus veio ao mundo por amor, para nos salvar e para nos igualar, né? E foi dessa forma que eu descobri uma grande riqueza, né? Dentro de mim, um dia, eu disse a Dona Luz que algum dia eu iria falar sobre ela, né? E hoje eu estou aqui cumprindo essa palavra que eu disse, né? E relembrando também que eu passei por momentos difíceis, mas eu fui muito cuidada por Deus o tempo todo, né? Deus coloca pessoas ao nosso lado, Deus nos encaminha para alguns lugares, né? Para lugares novos. E foi desse jeito que aconteceu. E eu tive uma experiência muito boa que mudou a minha vida. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra também que fala assim, né, que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano e florescerá nos átrios do nosso Deus, né? E na velhice ainda dará frutos. E essa palavra eu deixo para vocês meditarem no dia de hoje. E fiquem apegados ao Senhor, porque Deus é um Deus de palavra e ele já te deu toda a capacidade, e a graça do Senhor te basta. Você vai vencer, porque a graça do Senhor te basta. E eu deixo a vocês um abraço fraterno e também dizendo a vocês que na hora da angústia nasce um irmão, né? Em todo tempo a gente ama o amigo e na hora da angústia nasce um irmão. Deixo a vocês um abraço fraterno. Fiquem todos bem, que essa história sirva de lição para vocês, né? E que vocês sejam a mudança que vocês querem ver no mundo. Essa mudança deve começar por você, tá bom? Até mais, pessoal. Fiquem todos com Deus.